Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do programa Revista Empresários Entrevista. De norte a sul, de leste a oeste, levando muita informação com descontração para você. Tudo bem com o senhor? Tudo bem com a senhora? Você jovem, como está? Estão preparados para mais um programa Revista Empresários Entrevista? Você que está no exterior aí nos acompanhando, você que está aí em todos os cantos do nosso Brasil. Muito obrigado pela preferência, pela audiência. Vamos lá? Vamos decolar? Agradecendo ao Douglas, o PA, que estão no comando aí da nave do programa Revista Empresários Entrevista. Muito obrigado mais uma vez. Então, aquele recadinho de sempre. O mundo precisa de paz. O mundo precisa de paz. Paz para todo mundo. Ok? Compreendeu? Então vamos lá? O autoconhecimento profissional está conectado à percepção sobre o seu perfil profissional, ajudando a elaborar metas e planos para uma carreira de sucesso. Quando você tem plena consciência de seus gostos, vontades, habilidades e lacunas de conhecimento, consegue se orientar da melhor maneira para buscar seus objetivos. E para falar sobre a importância do autoconhecimento para o crescimento profissional, recebemos hoje no programa Revista Empresários Entrevista Sônia Antiques. Tinha mais um texto para ler aqui, mas eu vou pedir para ela se apresentar e falar um pouco sobre ela. Sônia, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Falar sobre a Sônia. Falar sobre Sônia Pessoa. Eu Isso. sou, eu sou casada há 25 anos, acabei de fazer bodas de prata. Oba! Casada com o George, meu amor. Somos 3 irmãos de uma família do Nordeste de Sergipe. E, assim, o que rege a nossa família é o amor e a união. Nós tivemos sempre isso muito presente. Uma infância bastante difícil, com muita dificuldade mesmo, mas assim, o pessoal fala assim: você sabia da dificuldade? Eu falo, não, não sabia, porque o que eu conhecia era aquilo. E aquilo para mim era uma festa, era uma alegria. E meus pais sempre muito batalhadores, mostrando para a gente o lado bonito da vida, o lado bom da vida. E é isso que eu trago até hoje aqui para mim e para minha vida e o que eu procuro transmitir para as pessoas, essa coisa do amor. Além de tudo isso, você é coach, mentora, trabalhou em multinacional. Conta um pouco pra gente sobre Sim, essa experiência profissional sua. sempre voltada para pessoas. Né? As pessoas me apaixonam. Eu me sinto muito apaixonada por pessoas, por relacionamento, e trabalhei sempre com vendas, mas olhando para o ser humano, olhando para a pessoa. Trabalhei com liderança, trabalhei durante 20 anos numa multinacional. Acho que não tem necessidade de Se falar o quiser falar, nome. pode Tá, falar. trabalhei numa empresa da qual me orgulho muito, que é a Avon Cosméticos Limitada. Eu era gerente de setor, depois tive uma trajetória de gerente de vendas, tive promoções, e foi algo assim muito bom, muito satisfatório estar em contato com as pessoas e desenvolvendo o ser humano, olhando para as pessoas, para os profissionais, mas sempre olhando para o lado humano, né? Porque são as pessoas que trazem os resultados. Lidar com pessoas é fácil? Nossa Senhora, não é fácil. Não é fácil porque nós somos muito diferentes, né? Cada um tem seus desafios, a sua forma de ser, o seu comportamento. Depois, mais para frente, eu vou falar sobre isso, mas é com isso que eu lido hoje, né? Os comportamentos. Nós somos muito diferentes, né? Os relacionamentos em casa, na família, no trabalho. É tudo bastante complexo, não é? Muito Pra complexo. você, o que é ser líder? Olha, ser líder é olhar para o outro e enxergar a alma do outro. Enxergar a alma do outro e fazer com que essa pessoa produza porque ela quer, porque ela se encontrou, porque ela encontrou o potencial dela, e não porque eu quero, porque eu estou mandando, porque tem que ser assim. É fazer com que as pessoas te acompanhem porque elas admiram, porque elas te têm como exemplo e porque elas realmente se encontraram dentro do que elas fazem. Ser exemplo é fácil? Não é fácil. Não é fácil porque o ser humano erra, né? E você fica ali de vitrine, de vidraça, e as pessoas te olhando, sempre vendo o que você está fazendo. E ser o exemplo é fazer o que você fala. Eu acredito muito nisso.
Quando você faz o que você fala, você vai ser um exemplo. Quando você fala uma coisa e faz outra, aí acabou. Deixa de ser exemplo, porque as pessoas vão olhar e falar assim, não é aquilo. E perde o respeito. Eu acho que um líder que não faz aquilo que fala, ele perde totalmente o respeito com a sua equipe. Isso é muito importante. É melhor ser respeitado ou se dar o respeito? Ser respeitado ou se dar o respeito? É, boa pergunta. Ser respeitado ou se dar o respeito? Ser respeitado, eu acho que vem depois do se dar o respeito. Porque se você se dá o respeito, se você é uma pessoa íntegra, que honra o que fala, que tem princípios, você vai ser respeitado. Então, para mim, eu enxergo se dar o respeito como o principal. E depois você vai ser respeitado, porque você se respeitou, você respeitou o outro, e aí você vai ser respeitado como profissional, ou seja, em qualquer área da vida. E hoje, nós estamos ainda, né, numa pós-pandemia, ainda estamos aí vivenciando, a Covid ainda está presente, né? Apesar de que um público grande, né, de pessoas já se vacinou, criança sendo vacinada também. E como que está hoje o comportamento empresarial, o comportamento das pessoas, né, nessa nova modalidade? Porque tem muitas empresas que não estavam acostumadas com home office, tiveram que se Se adequar ao adaptar, home né? office e agora muitas empresas que estavam no home office estão retornando de novo ao modelo híbrido, né? Como que você analisa esse novo formato para que as pessoas possam se comunicar e as empresas possam se rentabilizar também? Voltando, né, à pergunta, né? Uhum. Pessoas. Então, como nós temos vários tipos de perfil comportamental, tem aquela pessoa que se adapta mais a estar ali no home office, na sua casa, ou seja, onde for, atrás de uma mesa, e tem as pessoas que querem estar em contato com as outras pessoas, querem estar no escritório, querem fazer um trabalho externo que não estava sendo possível durante a pandemia, né? Então eu divido isso em etapas. A primeira etapa foi quando veio a pandemia e todo mundo teve que se recuar e teve que construir um escritório, teve que dividir o seu espaço dentro de casa com a família, né? Aí veio a complicação, é o filho que chora, é a É o pessoa que gato passa, que mia, cachorro que late. é a pessoa que passa com trajes menores atrás da É, câmera. E fora isso, essa adaptação do início, também teve essa questão dos perfis comportamentais, porque nós temos 4 tipos de perfis. E cada um é de um jeito. Tem aquele que é comunicativo, que ele quer se comunicar, ele quer sair da mesa ir lá falar com o outro. Tem aquele outro que quer ficar atrás do computador e está tudo bem. Então, nessa primeira fase de adaptação, foi algo difícil para quem tem um perfil, por exemplo, influente, que ele gosta da comunicação, de estar em contato com as pessoas, ele teve que ficar atrás da mesa, né? E cada um foi se adaptando e eu vejo que as pessoas foram se acostumando com isso. Até quem gostava de estar lá fora, de estar na rua, já foi se ficando mais tranquilo, já foi se adaptando. E agora as empresas estão, eu vejo que as empresas estão ainda se adaptando a qual é o melhor formato. Eu vejo bastante empresas deixando bastante pessoal no home office ainda, né? Porque deu certo, é algo que deu certo, né? Mas em alguns momentos ainda falta aquele contato. Então depende muito da área de atuação da empresa. Algumas áreas são totalmente tecnológicas ou aquela coisa mais formal. Então, esse tipo de empresa dá muito certo no home office. Agora, uma área de, por exemplo, publicidade ou vendas, né, que é aquela coisa do olho no olho. Para vendas, eu que tenho essa experiência aí de 20 anos de Avon e 6 de Boticário, eu sei o que é estar presente e o olho no olho. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que se adequar e se adaptar aos novos tempos, que é o tempo da tecnologia. E isso é importante que as pessoas, independente do seu perfil, se adaptem à era da tecnologia, onde a gente tem sim que aprender a lidar com tudo isso, aprender a lidar com a distância e, em alguns momentos, estar mesmo no home office. eu não sei se você tem a mesma visão que eu.
eu percebi assim que no Brasil, né, a classe empresarial, os colaboradores das empresas, quando houve essa mudança, né, de sair de trás da mesa, ir para casa, né, ir para o home office, né, sofreram um pouco, né? Eu acho que nos Estados Unidos, Europa, eles já tinham essa cultura, né? Então, a adaptação lá foi mais rápida, quase não sofreram com isso. E aqui no Brasil houve toda uma. Tiveram que se readaptar, né? Porque as pessoas não tinham os aparelhos, tipo um computador rápido como tinha na empresa. Não tinha uma cadeira ergométrica que ele pudesse se sentar lá, trabalhar tranquilo, né? Então, para essa adaptação, acho que o empresariado brasileiro e os colaboradores no Brasil sofreram um pouco mais, tiveram um pouco mais de dores, né? Sim, os colaboradores e os líderes também. Eu venho de uma liderança remota. Esse foi um grande desafio, né? Como eu vou liderar alguém da minha equipe estando à distância, né? Porque às vezes o líder confunde ser líder com ser babá, Sim. né? E eu sempre acreditei muito nisso, que um liderado ele tem que ser confiável. E eu sempre usei essa frase. Se a pessoa não serve para estar longe de mim e ela precisa ser controlada, ela não serve para estar na minha equipe. Porque eu preciso ter a confiança. Então, eu acredito que tanto as pessoas que foram para casa e tiveram que fazer o home office ficaram com essa dificuldade tecnológica, familiar. Né? Eu percebi isso também. O familiar entender que ele não estava brincando ali, que não estava em casa, né? E não estava a passeio, aquele momento era de trabalho. Como que faz para um filho de 5 anos, 6 anos, entender que o pai está ali ou a mãe e está trabalhando, né? Que em alguns momentos vai estar ali totalmente compenetrado no que está fazendo e não vai dar atenção, né? Isso. Eu lembro que, pegando um gancho do que você está falando aí, numa empresa que eu trabalhei, o presidente da empresa, uma vez ele comentou, assim, numa reunião, né? Que o respeito você tem que ter não só quando a pessoa está presente, mas principalmente na ausência desse líder, né, dessa pessoa, né? E muita gente acha que não, ele está aqui, eu tenho que falar que eu respeito, tal, ter aquela coisa toda, hein? Aquele, entre aspas, Endeusamento. endeusamento, isso, trava a língua. E as pessoas às vezes confundem, né, muito nisso, né? E acaba prejudicando a parte da liderança. É verdade. E eu acredito muito que isso a gente já aprende no berço, na família. Vem da Né? cultura, né? Vem Vem de da família isso. cultura. Eu venho de uma cultura onde os meus pais, mesmo quando eles não estavam presentes, eu era a mesma coisa. Eu fazia a mesma coisa porque eu aprendi e respeitava aquilo que eu aprendi. Então tem muito a ver com a forma como isso é passado. É de uma forma autoritária ou de uma forma onde a pessoa entende o porquê de fato aquilo é importante. Se Porque é você, importante para a vida, e né? se você quer ser respeitada, desse o respeito, né? É, Acho que é por aí, né? isso mesmo. É, Tá. exatamente isso. Sônia, vamos lá. Primeiro, você que está aí acompanhando o programa Revista Empresários Entrevista, pode mandar as suas perguntas, né, as suas dúvidas para o nosso canal de comunicação, que é o WhatsApp DDD 13 98811 3113, o nosso canal de comunicação, e tem um outro também que é o 13 98811. Não, tô sem óculos. É esse mesmo, né? É, isso mesmo. 98811 3113. Também estou sem A óculos, mas idade vai chegando, você olha, não é o teleprompter, nós temos aqui uma TV aqui que dá o retorno pra gente. Sem óculos é complicado. A idade vai chegando, aí você olha, aí o número 9 vai para lá, o 8 vem para cá, fica aquela dança das cadeiras, né? Mas programa ao vivo é assim mesmo, tá joia? Acho que é muita descontração e você aí já está acostumado, né? Com o nosso jeito de falar aqui, de apresentar o programa. Sônia, qual o tipo de público que você atende? olha, o público que eu atendo é aquele que quer se desenvolver, quer se conhecer, porque eu trabalho com autoconhecimento, e como Sim. você disse no início, né, o autoconhecimento ele abre portas para o seu futuro, para o seu desenvolvimento profissional. E as pessoas que estejam interessadas em, de fato, se conhecer. Às vezes a gente olha e fala assim, ah, eu me conheço, imagine. Só que é difícil se conhecer mesmo assim de uma forma mais profunda, de uma forma mais
transformadora, porque quando a gente se conhece, a gente consegue transformar. Eu atendo bastante empresários dentro das suas empresas e atendo também líderes. Me volto bastante para esse público, mas ultimamente tem um público que tem me surpreendido bastante, que são os jovens que estão querendo ingressar no mercado ou que estão buscando recolocação. Eles têm procurado bastante esse tipo de trabalho para evitar ficar batendo cabeça, né? Eu não sei direito onde que eu me encaixo, que tipo de trabalho eu posso fazer. Eu sei o que eu gosto, mas eu não consigo entender a fundo que tipo de atividade eu posso desenvolver. Então, o jovem está se interessando muito por esse trabalho de se entender melhor e saber onde se encaixar dentro do mercado de trabalho. Quando você começa a conversar com um empresário, né? Porque ele traz muitos vícios, né? Ele acha que ele sabe tudo, que ele já, não, isso aqui não precisa, não, isso aqui eu entendo. Aí ele vai ter que se readequar, né? Você vai ter que fazer ele vai ter que mudar de roupa, vamos dizer assim, né? Tirar aquela roupa que ele está acostumado, né? Vai colocar no cabide, colocar lá dentro do guarda-roupa, trancar, abrir a outra porta do guarda-roupa, do armário, como dizem, né? E falar assim, agora você vai ter que se readequar. E aí é fácil isso, ele entender que para ele toda essa mudança, ele vai ter que abrir a caixa de Pandora, né? E como é feito isso? Então, o primeiro passo é entender qual é o perfil desse empresário. Porque cada pessoa recebe de um jeito, né? É igual a amar, formas de receber amor. Eu uso muito esse exemplo. Cada pessoa tem uma forma de receber amor. Nós temos 5 formas, tem até um livro que fala 5 formas de amor. Cada pessoa recebe de um jeito. Do mesmo jeito, são os perfis comportamentais. Cada pessoa precisa entender de um jeito e ser tratada de um jeito. Então, falando rapidamente aqui, o dominante é aquele que quer o resultado rápido, ele é mais incisivo, mais agressivo. Então, essa é uma pessoa que não pode ficar ouvindo muito detalhezinho do detalhezinho. Ele quer o resultado rápido. Então, eu tenho que ser mais objetivo com essa pessoa. O influente é aquele que gosta de conversar, ele gosta de trocar ideias, então ele vai conversar bastante, ele vai se distrair, ele vai gostar de uma abordagem mais lúdica. Aí vem o estável, que é aquele que gosta de tudo planejadinho. Ele vai para o chuveiro de manhã e ele já está com tudo planejado na cabeça dele de como vai ser o dia. E se qualquer coisa mudar, ele vai ficar totalmente Eu desconcertado. ia falar isso para você, eu falei, como que ele fica, né? Porque na cabeça dele é o metódico, né? Hoje eu vou ter isso, vou ter aquilo, amanhã eu vou ter isso, vou ter aquilo, vai ser desse jeito. Aí atrasa uma reunião ou cancela uma reunião e fala, e agora, o que que eu faço, né? Como lidar com essas pessoas, Sônia? Com esses. Na verdade, esse ainda não é o metódico. Uhum, Esse ele é uma pessoa que se comunica, ele é uma pessoa que quer ser bem aceita por todos, ele é amável. Dizem que é o mais amável, mais queridinho dos 4 perfis. Já vou te uhum. responder a pergunta, só para chegar no, não perder o raciocínio aqui do cauteloso. Esse é o metódico, Ah, que sim. é aquele que é tudo certinho, quadradinho, tudo nos seus lugares, a xícara tem que ficar na posição certa, tudo muito certinho. Ele trabalha com controle de qualidade. Então, esse aí, ele é bem, é uma pessoa bem complexa para lidar, né? Porque ele vai estar observando e ele vai querer que entregue sempre com qualidade. Mas a sua pergunta era sobre o estável, né? Que quando muda o planejamento, ele fica todo Sim, desconcertado. sim. Na verdade, a gente tem que transitar pelos 4 perfis. E em alguns momentos, em algumas situações, nós precisamos adaptar um pouco do outro perfil. Então, o que eu faço nesse caso? Ajuda a pessoa a ter um pouco mais de flexibilidade. Porque o que acontece no mundo? Os imprevistos acontecem, né? Sim, sim. Os imprevistos acontecem e a gente tem que saber lidar com os imprevistos. Agora, o que não pode acontecer com essa pessoa? Imprevisto toda hora. Então, se eu vou lidar com uma pessoa assim, eu não posso trazer vários imprevistos para ela. Eu posso ajudá-la a resolver um imprevisto que aconteceu ali. Né? Mas se ele tiver muitos imprevistos, ele vai ficar estressado. A mesma coisa que o influente, se deixar ele sem falar, ele vai ficar estressado. E assim por diante. Porque traz estresse quando você tem que ter um perfil que não é seu. Legal. Achei muito legal isso que a Sônia falou aí sobre o estresse,
Nós vamos para um breve intervalo comercial. No próximo bloco eu já vou voltar com essa pergunta. Estresse. Tá joia? Então não sai daí, não mude de canal. A novela Pantanal é depois do nosso programa, então dá tempo de você assistir aqui, ficar tranquilo aqui no programa Revista Empresários Entrevista. Depois você vai assistir o Pantanal, tá joia? Então fica aí, voltamos já já. Doim Motors. Pensou em multimarcas, pensou Doim Motors. 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade. Qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors. Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos. Fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. Voltamos, foi rapidinho. Obrigado por você estar aí acompanhando o programa Revista Empresários Entrevista. Hoje nós estamos aqui com Sônia Antiques falando sobre um tema muito legal, né? Muito interessante mesmo, né? Que é sobre perfil comportamental, como as pessoas reagem, né, a isso, qual perfil que ela pode ser mais produtiva ou não. E no bloco anterior nós terminamos com a Sônia falando sobre estresse. E vai a minha pergunta para a Sônia Antiques. Sônia,
O estresse no mundo corporativo atrapalha muito? Como que é isso? É porque a gente vê muita gente estressada, né? E como lidar com o estresse? Tanto no mundo corporativo, como no dia a dia também. E para as pessoas não levarem problemas de casa para o trabalho e do trabalho para casa também. Dá para se fazer isso? Olha, é um desafio e tanto, né? Eu acho que é o maior desafio do ser humano. Não é só no mundo corporativo, não, mas do ser humano. Como eu estava falando anteriormente, autenticidade é uma receita para evitar o estresse. Quanto mais você é autêntico, consegue ser quem você realmente é, menor vai ser o estresse. Porque o que acontece quando eu falo de autenticidade, falando aqui dos tipos de perfil comportamental, quanto mais você procura se adaptar para ser alguém que você não é, ou para ter um perfil, um comportamento que não é seu, se você ficar muito tempo nessa adaptação, o que acontece? Você começa a ficar irritado, começa a se estressar, começa a ficar muito nervoso. E uma dica que eu dou para os empresários é conhecer o perfil dos colaboradores. O gestor, não digo, não é só o empresário, né, mas o gestor, conhecer o perfil dos seus colaboradores e ter a pessoa certa no lugar certo. Porque muitas vezes esse estresse é causado pelo fato da pessoa não estar na área que ela gosta, não estar na área que ela domina. Então, ela acaba ficando nervosa. Eu já vi, aqui na minha experiência, empresários perderem grandes profissionais porque estavam com a pessoa no lugar errado. Por exemplo, alguém que gosta de trabalhar com controle de qualidade e está lá na recepção de uma empresa, está lá dando a cara para bater, está lá recebendo as pessoas. E a pessoa ficava assim totalmente embaraçada com aquilo. Ela ficava nervosa, ela ficava estressada cada vez que ela tinha que conversar com as pessoas. Quando ela ficaria muito melhor lá no estoque, lá cuidando da qualidade, conferindo algumas coisas, e ela acabava ficando no lugar errado e acabou sendo demitida. Estou contando um fato aqui que realmente pode acontecer. Ela acaba saindo do trabalho, acaba sendo demitida ou desligada porque não está no lugar certo. Então, a minha grande dica aí é: invista no capital humano para saber se realmente aquela pessoa está no lugar certo. Se os motivadores dela não são só, não falo só do perfil comportamental, mas nós temos também motivadores, nós temos 7 dimensões de motivadores. Será que na área onde ela está, aqueles motivadores dela estão sendo atendidos? É o que realmente faz ela ter sangue nos olhos? Então, a gente fica realmente surpreso quando vê a pessoa ser trocada de uma área e, nossa, vai lá para cima. Ela começa a produzir muito mais, ela começa a ficar muito mais feliz. E o que é melhor, Jamir? Em casa. As pessoas começam a perceber em casa: nossa, o que está acontecendo? Ela estava chutando o cachorro e agora está bem. Então, tudo uma coisa depende da outra. A pessoa que não está feliz no seu trabalho, ela acaba estourando em casa. Ou ela disfarça em casa, no trabalho, e chega em casa e não fala com ninguém, se tranca no quarto. Então, uma das formas estou falando do preventivo, né? De impedir que esse estresse aconteça, é estar no lugar certo, é estar feliz, praticar a felicidade, que não é aquela coisa de continhos de fada, não. Sim, É realmente fazer o que gosta. E a má contratação é culpa de quem? É culpa do gestor da empresa, do RH, de quem indica, que tem muito dito, né, eu tenho uma pessoa aqui que eu conheço, tal, ela está fora do mercado de trabalho, ó, arruma um cantinho para ela aí. Infelizmente, ainda hoje a gente ouve muitas histórias desse Uhum. tipo. Ah, já dá um jeitinho aí, para ela, pelo menos para ela se manter, o salário e tal. E é complicado isso, né? O tal do jeitinho brasileiro ou do QI, quem indica. Existem várias situações, inclusive, principalmente em empresas familiares, que é aquela coisa de, o funcionário começou aqui comigo, surgiu uma vaga para gerente, eu devo isso a ele está aqui tanto tempo, é tão bonzinho, colabora tanto, vou promover a gerente. E aí perde
o colaborador. Né? Então, mais uma vez, cai aí no perfil. Será que aquela pessoa realmente está apta a exercer aquela função? E falando de contratação, depende, né, da empresa, depende de como foi feito. E eu digo aqui, como eu já trabalhei bastante com contratação, eu já fiz inúmeras entrevistas para as gerentes da minha equipe. Já me enganei? Sim, e todo mundo se engana. Sim, com certeza. Né? Mas existem ferramentas, existem formas de ser mais assertivo. O que a gente não pode errar toda hora é ficar com um turnover dentro de uma empresa muito grande. Foi um funcionário que não deu certo? Foi mal contratado? Eu acho essa palavra culpado muito forte. Sim. Né? Existem circunstâncias. E quando a gente começa a ver um turnover muito alto, aí tem uma luz vermelha acendendo. Tem alguma coisa que não está bem. Ou é na forma como estão contratando. Aliás, é na forma que está sendo contratado, mas assim, depende muito com qual visão está sendo feito isso? Qual é a visão? Está sendo feito. Tem gente que contrata, algumas empresas contratam apenas falando, tem esse cargo, a pessoa tem experiência, vem para cá. Né? E não é só a experiência, é a capacidade que a pessoa tem para desenvolver aquela função. Tem muita gente que nunca trabalhou e que tem capacidade, e aí como é que fica? Não se descobriu ainda, né? Não se descobriu. Tem uma super competência, muitas vezes mais que a pessoa que está ali, que já está saindo, e ele não tem oportunidade. Então, mais uma dica que eu dou aí é essa coisa de olhar para o outro e entender quem é aquela pessoa que está ali. Né? É falar bonito, é contar vantagens ou até contar histórias que não existem. Né? Existe uma forma de entrevistar que eu gosto muito, que é a seleção por competência. Que a pessoa, conte-me a sua história, conte-me o que você fez. Eu sou muito ponderado. Quais são as suas qualidades? Sou muito ponderado. Me conta uma situação em que você foi ponderado, que Aí deu começa. Resultado, né? Aí, como diz aquele ditado, a porca torce o rabo, né? E tem que ter começo, meio e fim, né? Sim. Muita gente fala, aquelas respostas assim, muitas vezes já aconteceu isso, você já perdi as contas. Tá, mas conta uma história aí, né? Começo, meio e fim. A pessoa que realmente foi bem sucedida e que tem história para contar, ela conta uma história, ela tem um meio e ela tem um fim que foi de conquista. É aquele enredo, né? Começo, meio e fim. Eu fiz isso, eu usei tal estratégia e consegui tal resultado. O resultado partiu daqui para cá. Né? E essa é uma história que pode ser verdadeira, mas também pode ser criada. Né? Mas eu vou aí nessa opção de fazer essa coisa mais assertiva, com a pessoa contando, deixando ela à vontade para ela contar as experiências dela, para ter uma melhor contratação. É que nem aquela pessoa, né? Ela vai para uma entrevista, ela colocou no currículo dela que ela fala diversas línguas. Aí a pessoa chega, good morning. Hã? Ué, você não colocou no seu currículo que você fala várias línguas, inclusive o inglês, né? Antes a pessoa tinha Twin Bromation, hoje já não consegue mais, né? As mudanças que tem na contratação, e às vezes a pessoa antes de passar pela entrevista, alguém já liga para ela, já faz busca aquele feedback que realmente a pessoa sabe, né? Sabe de algumas coisas e tal, para não ter a empresa não ter aquele tempo, né? Que a pessoa vai se deslocar até em casa, ir lá e chegar lá, não vai dar certo, né? Muitas já nesse primeiro contato já acaba sendo descartada. É verdade. E uma outra coisa que eu quero colocar sobre isso é o olhar para dentro da empresa. Muitas empresas não olham para dentro. Contrata de fora e não olha para dentro. Tanto essa questão de ele é bonzinho, carrega minha bolsa, vou promover, como o não olhar para dentro são dois contrapontos e que podem ser bastante negativos. Então, eu vejo que essa oxigenação
traz gente de fora, olha para dentro, pede para os gestores prestarem atenção dentro do seu quadro, se não tem pessoas ali que estão muito paradas ali naquela função, que tem uma capacidade muito boa, que pode ser aproveitada para aquela vaga que está sendo aberta. Então, infelizmente, eu já vi algumas empresas não dando oportunidade para os colaboradores, né? E trazendo sempre gente de fora. Mescla um pouco, né? Traz de fora, promove quem está dentro, faz essa coisa mais saudável, que costuma dar muito mais certo. Você falando sobre esse assunto, me veio à mente aqui uma história. Eu não sou muito de falar durante o programa, mas eu vou ter que contar essa história, que é uma história assim, um legado muito interessante. A Fernanda, ela trabalha na Rede Comper de supermercados em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que faz parte do Grupo Pereira, uma grande rede atacadista, tem um forte atacadista e o Comper. E lá em Campo Grande, uma vez conversando com a Fernanda, ela contou a história dela, que ela trabalhava, entrou, né, no Comper como caixa, e trabalhando como caixa, ela sempre tratava as pessoas com uma educação, com uma cumplicidade que era coisa assim de se estranhar muito. Aí nessa loja do supermercado que ela trabalhava, mudou a gerência e o gerente começou a caminhar pela loja, conversar com os caixas, com todas as pessoas que fazem parte lá, né, dessa loja que ela trabalhava no início da carreira dela. E um dia ele chegou e falou para ela assim: Fernanda, nós vamos estar começando aqui com o SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente. E eu já fiz a indicação para que você faça parte da equipe do SAC do Comper. E ela conta que ela se assustou, falou: nossa, mas eu sou uma simples caixa, né? Mas ela não tinha observado que ela estava sendo observada, não só ela, como os outros funcionários, colaboradores daquela loja. E ela foi trabalhar no SAC, do SAC teve outras promoções. Hoje ela atua, ela faz a ponte de todas as lojas do supermercado Comper com a diretoria. Então vem confirmar aquilo que você acabou de falar aí, né, de que você pode contratar, trazer outras pessoas de fora para fazer parte da sua equipe, mas faça aquele olhar para dentro, né? Ver se você consegue identificar se tem alguma pessoa, né, algum colaborador seu dentro da empresa que possa estar assumindo, como a Fernanda também, um abraço, Fernanda, assumindo um cargo de liderança, porque às vezes você tem a pessoa com competência ali e você não precisa trazer de fora. O que você precisa é estar investindo, né, capacitando a pessoa para que ela consiga trazer mais resultados. Eu acho, não sei se é por aí mesmo. É isso mesmo. E algo muito produtivo dentro do mundo corporativo é a dança das cadeiras. De repente, tem esse colaborador que fica melhor ali, porque eu conheço, se eu sou um gestor ou um empresário que conheço o perfil do colaborador, eu sei que ele vai ficar melhor naquele outro lugar, e daquele lugar vai ser trocado para outro, e aí vai trocando, de repente até aquela vaga não é preenchida, mas os colaboradores são trocados e aí vem alguém de fora, sim, mas é importante sempre esse olhar. Mais uma vez, estou repetindo isso porque eu acho muito importante, esse olhar para dentro e fazer também a dança das cadeiras, trocar as pessoas de lugares. Sem ter medo, né? Sem ter medo, porque o medo é que atrapalha, né? O medo atrapalha qualquer situação. Sim. Né? É algo que a pessoa nunca viveu, então ela não tem certeza. Então vamos arriscar com certeza. Existe um teste de perfil comportamental chamado ADV, Disque Valores e Atributos, que mostra os 78 talentos naturais que todos nós temos e que ele vem escalonado de acordo com o perfil da pessoa, os 4 perfis que eu já falei e os 7 motivadores. Então, aplicando esse tipo de teste, dá para saber onde a pessoa vai ficar melhor, com mais tranquilidade, sem o medo. Com certeza, com certeza. Agradecendo você que está nos acompanhando aí, mandando as suas perguntas, né, suas sugestões de pauta pelo 13 98811 3113, o canal de comunicação entre nós do programa Revista Empresários Entrevista e você que está do outro lado da telinha aí. Então agora uma pergunta aqui, a Mariângela de Belo Horizonte, ela está mandando a seguinte pergunta para você, Sônia.
qual tipo de perfil comportamental pode ter mais sucesso no mundo dos negócios? Ótima pergunta. Eu vou começar desmistificando essa coisa de mais sucesso. Os 4 perfis são importantes e não existe melhor nem pior. O que nós temos que analisar? A área em que essa pessoa vai atuar. Então, dependendo da área e onde ela vai trabalhar, que tipo de trabalho ela vai desenvolver, ela vai ter sucesso. E até o meu vídeo no canal do YouTube dessa semana fala sobre as pessoas terem essa coisa de acharem que, aliás, na próxima semana, de acharem que só o comunicativo vai se dar bem na vida. Né? E quem disse que é só o comunicativo? Ele pode ser um sucesso, arrebentar atrás de uma mesa. Os meninos que estão aqui, né, fazendo a produção, eles estão brilhando ali onde eles estão. E quem disse que eles têm que estar aqui na frente da câmera? Pode ser até que eles gostem, mas eles estão brilhando e estão entregando um excelente trabalho. Então, quem vai ser o melhor? Ele vai ser melhor naquilo que couber a ele e dependendo da área onde ele esteja. Então, no mundo empresarial, existe espaço para todo mundo e para os 4 perfis. E o melhor é saber trabalhar em equipe, né? Não responda agora, vamos para um breve intervalo comercial, nós já voltamos. E aí eu vou fazer essa pergunta para a Sônia, retornar a pergunta, né? Trabalhar em equipe, trabalho em equipe. A pessoa, como ela deve saber trabalhar em equipe? Tem um perfil, não tem? Fique ligadinho aí. Mais uma vez. Novela Pantanal começa depois do nosso programa. Você quer ver a Juma virar onça, né? Então aguarde aí que a Sônia vai estar falando aqui, né? A gente fala dos animais também. Eu queria fazer uma pergunta para ela sobre isso também, do mundo corporativo. Ela falou que tá de onça aqui. Mas vamos a um breve intervalo comercial, voltamos já já. A intenção que a gente tinha era ter um espaço assim, humanizado, um espaço que o paciente chegasse e tivesse o conforto como se ele estivesse na casa dele. Então a intenção era trazer mesmo, tirar aquela coisa de consultório, né, odontológico. Ninguém gosta de fazer um tratamento odontológico, todo mundo foge. Então a gente queria deixar o paciente bem à vontade, a partir desde que ele põe os pés na sala de espera até o seu atendimento. Então a ideia, né, do projeto foi essa, deixar um ambiente agradável para que o paciente se sentisse bem, como se estivesse mesmo no conforto da sua casa. Eu falo que as pessoas que usam Invisalign são pessoas, elas chegam no consultório mais tranquilas, né, elas são, porque realmente elas têm, por conta da previsibilidade, elas sabem quando vai acabar o tratamento e como vai ficar, né, então ela tem esse controle aí de saber, né, até onde vai o tratamento dela. A revista Empresários, no formato digital, está presente em mais de 30 países, destacando o que há de mais importante no mundo empresarial. Não deu tempo nem de sentir a nossa falta, de ficar com saudade. Estamos de volta com mais um bloco do programa Revista Empresários Entrevista. E agradecendo mais uma vez pela audiência de você que está aí nos 4 cantos do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, você que está acompanhando também o nosso programa no exterior, Estados Unidos, Europa. Muito, muito obrigado pela audiência. Isso nos faz felizes, nos traz aquela certeza de que nós estamos fazendo o melhor, produzindo o melhor para você. E continue mandando as suas perguntas,
né, as suas sugestões de pauta pelo 13 98811 3113. Tá gostando, Sônia? Como que tá o programa? Olha, eu estava falando aqui que eu nem senti o tempo passar. Vai passando Muito o tempo rápido. Nosso rápido. bate-papo aqui está muito bom. Tô adorando. O interessante é isso, né? Lembrando, né? Dona Graça Casari, um abraço para a senhora, mais conhecida como a mãe do Douglas. Ela comenta, né? O Douglas sempre, um dia chegou, Jamir, minha mãe falou que ela acompanha sempre o programa e uma coisa interessante que ela gosta, né, de acompanhar o programa, às vezes não dá para ela assistir, né, no horário que passa, às 20 horas na sexta-feira, mas ela coloca depois no canal do YouTube lá, e ela fala que gosta porque você deixa o entrevistado falar, né? Mas o interessante é isso, eu tô aqui só para coordenar, né? Não é igual um locutor que a gente conhece, né? Que vai te Ô louco meu! microfone. Faustão, um abraço para você, Faustão! Né? Mas isso aí. E aí, Sônia? Trabalhar em equipe, ser um líder, a gente já falamos sobre isso, né? E o que mais você tem a falar assim sobre essa área do perfil comportamental? Então, trabalho em equipe, o perfil comportamental entra e muito no trabalho em equipe. Quanto mais a equipe for heterogênea, melhor. Por quê? Porque ali existe uma complementariedade. Eu tenho uma pessoa muito querida, que é a minha parceira lá de São Paulo, a Sandra Novaes, e nós somos bem diferentes. Eu tenho 2 perfis, dos quais eu tenho 2, ela tem 2 totalmente antagônicos. E a gente fala que é muito produtivo porque a gente se complementa. Essa complementariedade é muito importante. E dentro de uma equipe, dentro de um trabalho em equipe, ter pessoas diferentes para provocações, para ideias, para discussões, para trazer um novo olhar, é muito, muito bom. Além o que eu valorizo muito nisso tudo é a complementariedade mesmo, né? Porque um vai ter um papel, dá para até dividir os papéis dentro da equipe quando você tem pessoas com perfis diferentes, né? Uhum. Se a gente puder, dentro de uma equipe, ter esses perfis diferentes, fica muito mais fácil e o trabalho sai muito mais rico. Até porque tem 2 perfis que são bons para começar um projeto, e os 2 perfis que ficam mais na acabativa. Os que começam são o cauteloso e o estável, né? Que é aquele que planeja, aquele que vai no detalhezinho. E os outros depois pau na máquina, né? Vai para execução. Então, se puder ter esses 4 perfis nessas 2 fases de um projeto, dá super certo. Então, pelo que você falou, as empresas, né, sendo ela pequena, média ou grande, ela tem que ter uma pessoa para analisar tudo isso para que ela, quando pequena, não perca e quando grande também não perca. Exatamente, isso é primordial, é muito importante. Porque algumas empresas veem só o número, o resultado. E eu sempre falo isso, e é o que eu acredito, sempre acreditei, que são as pessoas que trazem os números. Então, vamos cuidar dessas pessoinhas aí que estão trazendo o número, né? Porque são elas que produzem, são elas que põem a mão na massa, e são elas que transformam os resultados. E pessoas felizes. Eu acho que o melhor, né, é pessoas felizes, né, Pessoas porque felizes. vão produzir mais, né? Eu tenho um grande exemplo dentro do Boticário, que é a dona Ivone. Eu trabalhei um tempo dando consultoria para eles, e lá todos são felizes. Os colaboradores são felizes, é incrível. Ela é a felicidade da pessoa. E todos os colaboradores são muito felizes. Né? É uma franqueada do Boticário. Eu cito bastante ela como exemplo pelo nível de satisfação. Tem as pessoas certas no lugar certo e super resultado. Né? Tem um resultado lá em cima estrondoso. Com certeza. O Paulo André de São Paulo, ele mandou uma pergunta. Paulo André, muito obrigado pela sua audiência, tá? E espalhe nas suas redes sociais. @Programa Revista Empresários Entrevista. Toda sexta-feira, às 20 horas. Aqui na Pump. Tá joia? O Paulo André ele faz a seguinte pergunta: qual a sua dica para jovens que estejam ingressando no mercado de trabalho? Eu acho que até já respondi um pouquinho dessa pergunta aqui. É o autoconhecimento. É entender quem é você. Engraçado essa pergunta, né? Quem é você? Sempre que eu faço essa pergunta, a pessoa para e fala assim: peraí, quem sou eu?
Agora pegou pesado. Quem sou eu? Quem sou eu de fato? Né? Não sou eu a coach, a mentora, a analista de perfil comportamental. Quem sou eu? Quais são os meus comportamentos, os meus anseios? O meu propósito. Né? Tenha um propósito. Um dos fatores que atrapalha o jovem é a falta de propósito. Ele sai para o mercado de trabalho, mas ele não sabe o que ele quer, onde ele quer chegar. O que de fato ele gosta? O que ele quer conseguir? O que ele quer realizar? Ele tem um objetivo? Ele tem uma meta? Então, jovens, tenham meta. Traça a meta. Depois da meta, várias profissões se encaixam dentro daquela sua meta. Só que tem que ter uma meta. Tem um provérbio que diz assim: o vento só sopra a favor de quem sabe onde ir. Então, tem que saber onde chegar. E aí depois vem esse autoconhecimento. Quem vai chegar onde? Quem é você na fila do pão? Né? Acho que essa frase escreve bem, né, Jamir? Quem é você na fila do pão? Porque é muito profundo isso, né? Quem é você? Quem é você que vai para onde? Né? Dentro desse trabalho que eu faço, existe dentro do teste dos atributos, existe qual é o seu papel, como você se enxerga, vem o resultado em forma de gráfico, qual é o papel que você tem e onde você quer chegar, qual é o seu propósito. Então, você tem que definir o propósito e saber qual é o papel. Que papel eu vou que eu vou assumir para chegar no meu propósito. E esse papel tem a ver com o seu perfil e com os seus motivadores, o que te motiva e o que você vai fazer com aquilo que te motiva. Né? Como que você vai se comportar dentro daquilo que te motiva. Então, resumindo tudo isso, essa sopa de letrinhas, é assim: tenha um propósito, saiba qual o papel que você vai ter dentro desse propósito, entenda quem é você na fila do pão e qual é o seu perfil para assumir aquele papel e para chegar no seu propósito. É. Para se pensar muito, né? E não é fácil, né? E não é fácil. As pessoas aí que estão acompanhando o programa agora devem estar: nossa, gente, e agora o que eu faço? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Então, acho que a gente tem que fazer uma retrospectiva, uma análise, né, o que está certo, o que está errado, o que eu devo mudar, se eu estou preparado para mudar também, porque às vezes a pessoa não está preparada para mudar, né, Sônia? A mudança também é complicada aí, né? Quando eu falei do estresse, mudanças radicais causam estresse. Então, voltando aí no assunto estresse, eu vou mudar da água para o vinho. Isso é muito complicado. É muito perigoso mudar. Eu falei da autenticidade, né? A gente tem que ser autêntico dentro do que a gente é e promover e procurar mudanças que sejam favoráveis para o meu propósito, porém, voltando para o meu perfil. Porque, eu sou quietinho, quero ficar atrás de uma mesa. Agora, a partir de amanhã, eu vou sair falante por aí, eu vou apresentar um programa. Vai quebrar a cara. Então, não, eu vou fazer vou entrar ali, vou falar: oi, tudo bem? E vou voltar para o meu papel, aí tudo bem. Né? Porque essa pessoa pode se estressar se ela tiver que promover uma mudança muito grande. Então, eu sempre trabalho com os meus clientes dentro de uma mudança necessária, do que for necessário, porém, mantendo a sua autenticidade, o seu perfil, o seu jeito de ser, quem você nasceu para ser. E mudanças, se forem radicais, tem que ser pouco a pouco, passo a passo. Doses homeopáticas, doses né, homeopáticas, para não sofrer. Dá para ter mudança? Dá. Mas não dá para dormir de um jeito e acordar de outro. Isso não é positivo. O Pedro Alonso, de Joinville. Pedro Alonso, Joinville, muito obrigado aí pela audiência. E vamos que vamos. O Pedro ele faz a seguinte pergunta para você: como o mundo funciona e como viver melhor nele? Pedro Alonso, você fez uma pergunta bem capciosa, né? Um abraço para você. Como o mundo funciona? O mundo funciona da forma como você enxerga. Né, cada um enxerga o mundo de um jeito, já perceberam isso? Né? Eu enxergo o mundo, eu posso enxergar o mundo colorido e o outro enxergar o mundo escuro. Né? Então, tem muito a ver com
o PNL, né? Com a programação neurolinguística. Que mensagem você está mandando para o seu cérebro? Então, o mundo é da cor que você planejou que ele vai ser, da forma como você se comporta e com os comportamentos que você tem, porque é aquela coisa, né? Muita gente quer mudar o outro. Nossa, esse mundo está perdido, não tem mais jeito, porque aquele outro. Volta o dedo para si. Né? O que eu tenho feito para mudar? Não existe um botão no outro para você mudar o outro. Esquece. Isso. Existe aqui. Né? Se eu consigo mudar e me perceber, me conhecer e apertar o meu botão, com certeza quem está à volta vai mudar também. Então, essa coisa de, não adianta porque está perdido. Eu não acredito nisso. Eu acredito que eu tenho o meu papel e dentro do meu papel eu posso proporcionar às pessoas ou proporcionar ao mundo algo melhor. E se todas as pessoas pensarem assim, essa coisa começa a aumentar e a crescer de uma forma que o mundo começa a mudar mesmo. Né? Parece história de Alice, mas não é. É a forma como você enxerga o mundo, tá bom? A Maria Júlia, de Jundiaí, ela mandou uma outra pergunta aqui. Não sei se é meio capciosa. O pessoal tá testando a Sony Antiques aí, percebendo que ela tem muito conteúdo, e tem mesmo, viu? Como posso maximizar os meus talentos e trabalhar os meus pontos fracos? Essa pergunta é ótima, porque é o que eu faço o tempo todo. Não é capciosa, não. Qual o nome dela mesmo? Maria Júlia, Maria né? Júlia, Maria Júlia de Jundiaí. Um beijo para você. Como eu posso... É assim, a gente trabalha com os pontos fortes. Os pontos fortes são os nossos talentos, as nossas aptidões, os nossos valores, os nossos atributos. Então, quanto mais eu trabalho esses meus pontos fortes, mais aquelas picuinhas, aquelas coisas que não são muito boas, vão se desenvolvendo. Então, falando aqui desse teste de perfil, né, existem aqueles atributos que nós temos mais desenvolvidos e os menos desenvolvidos. O que eu falo para os meus clientes? Trabalha aquilo que você tem de positivo, faz ele extrapolar, faz ele ficar excelente, excepcional, porque o resto vem junto, conforme e principalmente assim, usa o que você tem de talento para subir aquilo que não é talento. Vou dar um exemplo aqui. Autoavaliação é um dos atributos que todos nós temos. E avaliar o outro é um outro atributo. Então, tem gente que tem o avaliar o outro lá em cima e autoavaliação lá embaixo, muito baixo. O que eu falo para essas pessoas? Começa a prestar atenção, quando você avalia o outro, que você está expert no assunto, como que você faz? O que você usa? O que você pensa? Quais são as atitudes que você tem? Pega isso e traz para você. A hora que você for se autoavaliar. Não pensa assim, eu não sei me autoavaliar. Isso aí, não. Você acaba ficando frustrado e estressado. Mas pega os pontos, pega aquilo que você já faz bem e traz para aquilo que você não faz tão bem, né? E traz a sua capacidade, tudo que você tem, dá super certo. Né? Que é usar o que está positivo porque no nosso método aqui, que eu uso, que é da Nermetrics, a gente não olha para o negativo. A gente só potencializa o positivo. O negativo ele vai ficar ali e às vezes ele nem é tão importante. Né? Igual na escola, se você vai bem em português e não vai bem em matemática. Português é a sua praia. Você está indo super bem, você tira 10. Aí você fala, vou largar português, não vou estudar mais nada, eu vou estudar matemática que eu estou com 4. Aí o português cai para 7 e a matemática chega no 6. Mas você não vai conseguir chegar no 10 porque não é a sua praia. Você vai ficar com um conceito, com uma nota boa, vai. Mas você vai... Não vai se deixar as duas no mesmo nível. E vai perder aquilo que você já tem de tão bom. Usa aquilo que você já tem de bom. Né? Os talentos, né? Os seus talentos, né? Nossa, tem gente que fala, eu não tenho talento. Aí fica de castigo. Fica de castigo. Nem que seja uma hora, a sessão inteira. Você vai descobrir os seus talentos. Conta pra mim quais são. Aí começa a sair. Isso, legal. Sônia, para as pessoas te encontrarem nas redes sociais, quais são?
É Sônia Antiques. QUES no final, né? Eu tenho um canal no YouTube, tenho também o Facebook e o Instagram. Sônia Antiques. Muito obrigado pela sua Já? presença no programa Revista Empresários Entrevista. Eu falei para você no início, a Sônia no início perguntou, Jamir, qual o tempo do programa? Eu falei, só 1 hora. Nossa, mas tudo isso? Eu falei, vai passar rapidinho como passou, né? Mas muito obrigado de coração a vocês. Você sabe que eu tenho uma estima muito grande por você, pelo trabalho que você realiza. A Sônia, inclusive, antes de eu me enveredar para ser um apresentador, né, aqui no programa Revista Empresários Entrevista, há 12 anos que eu estou em Santos, um dia ela chegou e me convidou, Jamir, eu gostaria que você contasse a sua história no meu programa. E lá vou eu, passei o perobol no rosto e fomos lá, né? E hoje me sinto muito feliz, agraciado por Deus, por ter você aqui, por estar sempre me incentivando também. Mas muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Nossa, eu que agradeço. Eu já entrevistei o Jamir 2 vezes, porque a história dele realmente encanta. Quem puder conhecer a história dele, conversando com ele na revista ou no meu canal, conheçam, porque realmente o Jamir é uma pessoa de valor, que tem uma história linda de superação, e cada dia ele me surpreende mais. Essa revista Empresários está expandindo cada dia mais, cada vez que eu vejo, eu aplaudo e falo, nossa, ele é o cara, ele realmente é uma pessoa muito comunicativa, muito amorosa. Eu vejo o Jamir como uma pessoa muito amorosa, muito atenciosa, que dá atenção para todos. Esse é o grande segredo dele. E é esse sucesso que é, né? Então, te agradeço demais a oportunidade aqui. Para mim foi uma delícia bater esse papo com você. Ok, muito obrigado. Obrigado a você que esteve nos acompanhando em mais uma edição do programa Revista Empresários Entrevista. Gratidão. E lembre-se, o mundo precisa de paz. Até a semana que vem. Tchau, tudo de bom.